Bom dia, queridos. Vamos abrir então a palavra do Senhor. Eu os convido a abrir no livro de Eclesiastes, um pouquinho aí para adiante do livro de Salmos, né? Salmos, Provérbios, e logo você encontra o livro de Eclesiastes. E certamente é um dos livros mais profundos das Escrituras. Eclesiastes, vamos no capítulo 1 mesmo. Vou ler alguns trechos. Você pode ou acompanhar comigo ou ficar apenas nos primeiros, mas eu quero ler alguns aqui para destacar o tema da mensagem de hoje. Há uma certa variação aqui entre traduções, né? Mas o sentido é basicamente o mesmo. Vou ler na NVI. Então, Eclesiastes capítulo 1, verso 2, que nos diz, olha que forte: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. E no verso 14 diz: tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. E no capítulo 2, o verso 11 diz: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E no verso 17, por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. E agora, lá no capítulo 12, o último capítulo, o verso 8 nos diz, aí para fechar mesmo o que ele vinha comentando, ele diz tudo sem sentido. Olha que coisa, expressão forte, queridos. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido. E ele repete pela quarta vez, nada faz sentido. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença para ouvir a Tua voz, para que o Senhor nos ensine o caminho da vida, para que o Senhor nos oriente, o Senhor nos preencha, o Senhor produza em nós a Tua boa obra. Queremos aprender de Ti, queremos ouvir a Tua voz, então fale com cada um de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, os 5 trechos que nós lemos basicamente fala a mesma coisa, com palavras um pouco diferentes, mas sempre com palavras bem fortes, sempre com palavras bem categóricas, né? Nada faz sentido, ou tudo sem sentido, e ele repete, 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 nesses versos e em outros trechos desse livro. É um livro, o livro de Eclesiastes é um livro quase filosófico, ele trabalha com temas bem profundos. Então, a grande pergunta do livro de Eclesiastes, dentre outras temáticas que ele aborda, é: existe sentido para o que existe? Realmente existe sentido? E qual é o sentido da vida? A vida faz algum sentido? E nós vemos ele comentando aí um pouco sobre isso. E o livro de Eclesiastes é bem categórico, ele é bem firme ao dizer que nada faz sentido. Nós lemos ele comentando isso em todos esses trechos e no último ele repete 4 vezes. Sem sentido, nada faz sentido, nada faz sentido. E ele explica o porquê disso, dessas conclusões que ele fala tanto no início quanto no fim do livro, tanto no capítulo 1 e 2, quanto no 12º. Ele explica ao longo do livro o porquê que ele afirma isso e de uma forma tão firme, né? Ele comenta sobre injustiças que há no mundo, as injustiças mais diversas. Por exemplo, o justo recebe o que deveria ir para o ímpio. E o ímpio muitas vezes recebe o que deveria ir para o justo. Qual a lógica disso? Ele conclui, não faz sentido. Por que o ímpio está sofrendo? Por que o justo está sofrendo? E o ímpio está uma vida excelente, num bem bom? Isso não faz sentido. Ele comenta sobre a alegria supérflua, aqueles que têm as alegrias superficiais, ele fala,
gente, isso não faz sentido. Ele comenta sobre as tolices, as decisões equivocadas e tolas e de inexperiência ou de realmente falha de caráter, e ele olha para as decisões das pessoas e fala, gente, isso não faz sentido. Ele olha pela busca desenfreada da riqueza, vê pessoas se matando para acumular, acumular, acumular e não desfruta de nada daquilo, e depois o dinheiro que ele juntou com tanto empenho, tanto suor, tanto sacrifício vai ficar para um filho que o autor do livro diz, o filho dele não sabe se vai ser sábio ou se vai ser um grande tolo. E ele fala, isso não faz o menor sentido. E ele vê também o sofrimento na terra, o sofrimento do justo, do ímpio, ele vê tanta gente sofrendo os mais diversos tipos de sofrimentos e às vezes tragédias, às vezes coisas inesperadas, imprevistas e súbitas. E às vezes com um justo, alguém que é temente ao Senhor, e ele olha para isso e arregala os olhos e fala, isso não faz sentido. Como assim? Por que aconteceu isso com essa pessoa justa, essa pessoa boa? E fala, isso não faz o menor sentido. Ele olha também, e muito, para a morte, e fala, meu Deus, por que as pessoas morrem de uma forma assim, às vezes todo mundo ignorando, a pessoa morre, o sábio, ultra culto, que busca, que conhece, que explora a ciência, que desenvolve a sabedoria, morre exatamente como o tolo. E mais, às vezes, uma pessoa justa, boa e honesta morre exatamente como um animal. Ele olha para isso, espera, parece que não tem diferença, isso não faz nenhum sentido. Ele olha para a morte e fala, gente, a morte não faz sentido. Por que essa pessoa partiu? Por que partiu assim? Por que partiu sem mais nem menos? Exatamente como um animal. Isso não faz nenhum sentido. Então ele passa o livro todo citando exemplos e comentando. O ser humano nasce, trabalha, morre. Aparentemente algo sem sentido. Espera, a pessoa se esforça tanto e de repente morreu. Então, se você for prestar atenção, o livro de Eclesiastes ele é meio lúgubre. Até meio estranho você olhar assim, nossa, o que esse livro está fazendo aqui na Bíblia? Eu não estou entendendo. E as pessoas, quando leem, ficam assim meio perdidas, não sabem não sabem como lidar com o livro de Eclesiastes. É um livro muito profundo, muito denso e muito complicado. Porque nas Escrituras você espera palavras de ânimo, palavras de alegria, palavras de fé, e o livro de Eclesiastes vem meio que na contramão de tudo, mas não é tanto na contramão, porque põe os nossos pés no chão e enxergar a vida como ela é. Então, se você for ver, a boa parte das teologias que há por hoje em dia não sobrevivem ao livro de Eclesiastes. Não sobrevivem. Se você leia o livro de Eclesiastes, pega muitas vezes boa parte da cultura evangélica ou dos que se prega por aí, não sobrevive. É quase um ponto que você tem que escolher entre um e outro. Porque o livro de Eclesiastes vem derrubando essas imaturidades, infantilidades e coisas muito triunfalistas, muito tipo, você vai viver no mar de rosas quando vem para Jesus, etc. E o livro de Eclesiastes põe tudo isso, esmaga tudo isso de uma forma avassaladora. E eu gosto muito do livro de Eclesiastes porque ele desperta em nós uma sabedoria muito profunda. E eu quero comentar um pouco sobre isso. De certa forma, o livro de Eclesiastes, por diversas características históricas, que eu não vou comentar aqui, mas ele tem um certo olhar depressivo sobre a vida. Depressivo, mas ele não para aí. Nós vimos esses comentários, nada faz sentido, tudo é correr atrás do vento, ou em outras traduções, né? Tudo é vaidade, tudo é uma coisa meio sem sentido, tudo é superficial. Mas esse livro trabalha nisso por quê, queridos? Porque é até meio óbvio, né? Que se você olhar para o finito, para o material, no finito não há infinito. No tempo não há eternidade. Então, se você olha para o finito, você olha para o tempo acaba. O finito não tem longevidade, não tem largura. Então, só que nessa falta de sentido, quando você olha meramente para o mundo material, nessa falta de sentido, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Nessa falta de sentido, até nessa falta de sentido, você encontra um sentido. Porque a falta de sentido das coisas faz a pessoa buscar um sentido. Porque ela é esmagada e é confrontada, meu Deus, não faz sentido. Espera, o que eu vou fazer com isso? Então, eu preciso de uma resposta. Então, esse nada faz sentido é um choque para nós, para nos despertar para uma reflexão. A falta de sentido, ela tem sentido em si, porque nos desperta
para buscar algo mais profundo e respostas para questões interiores que às vezes a gente varre para debaixo do tapete. Ou seja, essa falta de sentido nos faz buscar. Se não faz sentido, eu preciso buscar, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução, eu preciso de encontrar qual o meu lugar nesse mundo, quem eu sou, quem nós seremos. O mundo é o quê? A vida é o quê? O que é a vida? Para onde que eu vou? De onde eu vim? O que está acontecendo? Então, esse que é um olhar filosófico e questionador, essa falta de sentido nos leva a essa busca. E o livro de Eclesiastes não acaba nessas afirmações, por mais que as explore. Ele continua e começa a buscar soluções. É um livro, é uma crescente. As pessoas têm esse costume muito de versículo, pegam um versículo, nada faz sentido. Mas o livro não é esse verso. O livro vai tratar do tema. Então, cuidado quando você pega um verso isolado e fala a conclusão da Bíblia é essa. Não, calma. Ele está trazendo uma temática, está comentando algo, mas o livro não se resume a essas frases. Então, ele vai tratar desse tema e vai explorar essas afirmações com confrontos. Essas afirmações não é o fim do livro, é o início, é o despertar. É a provocação que ele coloca diante do leitor para, olha, nada faz sentido, o que a gente faz com isso? Vamos ver o que a gente faz com isso? E aí o livro começa a tratar esses temas, entendeu? Então, tem duas coisas que a gente tem que tratar a respeito disso. Primeira coisa é que a vida tem sentido, apesar disso que a gente tratou, e eu vou comentar por quê. Ela tem sentido, mas ela foi maculada. Foi maculada, e por isso que a gente tem essa compreensão que parece que não faz sentido. Por quê? Porque a vida foi maculada. E o segundo ponto é que a vida tem sentido, mas cabe a nós também dar sentido a ela. Geralmente as pessoas veem, é uma coisa ou outra. Ou a vida tem sentido ou você dá sentido a ela. Não. São as duas coisas. A vida tem sentido em si mesma, mas você também tem que dar sentido a ela. E eu quero tratar dessas duas coisas a partir do livro de Eclesiastes. Bom, a vida tem sentido por causa de Deus. Se você ler aí, não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês, Eclesiastes capítulo 3, mostrando como ele pega essa temática e começa a explorar. Eclesiastes capítulo 3, ele começa a tratar o sentido da vida indo para um pouco além. Ele comenta, a partir do verso 11, ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Olha a pista. Nada faz sentido debaixo do sol. Nada olhando só para a terra, só para o mundo, parece que não faz sentido. Aí o que Deus fez? Deus põe uma resposta no coração do ser humano. Nada que você está olhando por aqui faz sentido. Então o que Deus faz? Ele põe uma pista. Nada faz sentido, mas Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Isso é comum a todas as culturas da Terra ao longo de todos os séculos. Mas mesmo assim o ser humano tem dificuldade em compreender o que Deus fez. Ele diz, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, essa questão que Deus trabalhou no coração humano, olha, não se prenda apenas ao material, à matéria, a algo além disso. Você é mais do que barro, mais do que carne e osso. Você vai além disso. É por isso que não faz sentido, porque se você tentar raciocinar a sua vida em termos de carne e osso, ou só em termos deste mundo presente, não faz sentido. Não faz. Você pode tentar medir. Os maiores filósofos e muitos ateus já chegaram a essa conclusão que é bem óbvia. No finito não há infinito, no tempo não há eternidade. Nós, olhando só para essa terra, não faz sentido. E é por isso que Deus coloca esse anseio pela eternidade no coração do ser humano. E aí vem a frase de Santo Agostinho, das frases mais espetaculares e que mexe muito comigo. Agostinho diz, tu nos criaste para ti. E a nossa alma não encontra descanso. Não adianta, não encontra. A nossa alma não encontra descanso enquanto não descansar em ti. Então, isso é a nossa criação, nós fomos feitos assim. Tu nos criaste para ti, então a nossa alma nunca vai encontrar descanso enquanto não descansar em ti. Você pode buscar respostas na riqueza, na fama, no sucesso, nos louvores dos seres humanos, ou em autorrealização pessoal, etc, etc. Mil coisas. Trazem um chamego na alma, trazem um certo
Mas não adianta, porque nós fomos feitos com esse componente dentro de nós, esse anseio pela eternidade. Nós somos seres espirituais. Nós não somos meramente animais de carne e osso que vai, nasce, cresce e morre. Se você olhar a sua vida assim, ela não faz sentido. E Deus, por isso, colocou essa resposta, esse anseio no coração do ser humano. Você pode tentar preencher o vazio dessa falta de sentido com tudo. Mas Deus, sim, é a resposta que responde. Tudo mais vai ter poréns. Agora, em Deus, você não encontra poréns. Deus realmente é a resposta, porque é de onde viemos, é para onde vamos, e é o que nos provoca todo dia, esse anseio pela eternidade, esse choque que nós, quando olhamos a vida, gente, tem que ter algo a mais que isso, e realmente há. Porque é de onde viemos, é de onde vamos, e é quem está presente com nós hoje. Então, quando o ser humano olha para a vida sem Deus em foco, sem olhar, entendendo que há uma eternidade, quando não considera Deus, a conclusão é bem óbvia, não faz sentido. Então, quando uma pessoa muitas vezes está depressiva, ou está com um olhar lúgubre, ou está com uma baixa no seu olhar, na sua perspectiva de vida, você pode ver. Quando a pessoa começa a trabalhar muito, a vida parece que não faz sentido, as coisas não têm lógica, por que é assim, por que é assado, você vai ver que ela muitas vezes desconsidera Deus da equação. Porque se você põe Deus na equação, está claro, está respondido, porque há um porquê, há uma cura para o mal do ser humano, tanto o mal interior quanto o mal exterior. Viemos e proviemos de alguém que nos ama, e iremos para alguém que nos ama, e somos amados agora. Então, nascemos não do acaso, meramente do nada, não viemos e proviemos do amor. E nós vamos para o amor e somos amados. Então, se você tira isso da equação, você realmente caiu em uma cilada. Você está preso numa equação sem solução porque você tirou a solução. Se você tira a solução, você não encontra nenhuma solução. Se você tira o sentido que atribui sentido àquilo, você tirou o sentido e procura encontrar o sentido, se você o tirou, não há sentido. O sentido é Deus, a resposta é Deus, porque viemos dele, vamos para ele, ele está conosco hoje, é o amor dele que dá sentido à vida, porque é ele realmente que suporta a existência, que dá razão à existência. Então, quando a gente olha para a vida sem Deus, não faz sentido. Por isso que ele fala, não faz sentido nada debaixo do sol. Se você olhar a vida apenas materialmente, você cai nisso e é algo inescapável. Agora, quando você olha para Deus, a conclusão é essa. Lá no capítulo 12, que ele trabalha as suas conclusões e fala, nada faz sentido, mas nos últimos versos ele diz, agora que já ouvimos tudo, toda essa explanação, ele diz, agora que já ouvimos tudo, aqui está a conclusão. Por isso que eu falei, cuidado com esses versos isolados, porque esses versos isolados não são a conclusão. É a provocação, é o questionamento. Quando a gente vai construir uma tese de mestrado, por exemplo, você tem que trazer uma pergunta, um problema, para depois tratar desse problema e chegar na conclusão. Às vezes a pessoa pega o versículo isolado, como se pegasse ali o abstract, né, o início ali da temática da tese e falar, nada faz sentido. E já fecha a tese, poxa, não faz sentido. Não, essa não é a conclusão, é a introdução. Então ele fala, agora que você ouviu tudo que eu explanei, aqui está a conclusão. Agora sim, vamos para a conclusão. Tema a Deus, então veja, ele traz Deus para a equação. Antes ele fala, nada faz sentido, e não comentava em Deus. Agora, aqui está a conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, os seus princípios de vida, pois isso é o essencial para o ser humano. Aí ele traz Deus para a equação, traz o sentido que foi tirado do início da exploração, da pergunta, traz a resposta e ele vê, poxa, realmente encaixa, realmente faz sentido. E por que ele repete tantas vezes, só para deixar isso um pouco mais claro, por que ele repete tantas vezes que nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz sentido? Comecei a comentar sobre isso, porque a vida tem sentido, mas foi imaculada. Quando ele comenta sobre as injustiças, por que o bom recebe o mal e o mal recebe coisas boas? Porque a vida, neste mundo caído, foi maculada. Então, neste mundo caído, a vida foi maculada pela maldade.
Então aí você vê injustiças, vê tolices, vê a busca desenfreada e idolátrica da riqueza, você vê o sofrimento, você vê a morte. Por quê? Porque esse mundo, em certa perspectiva, não faz sentido porque ele caiu. Realmente não faz sentido. Quando um ateu fala, esse mundo não faz sentido. É claro, a Bíblia fala isso na página 2. Quando entrou o pecado, entrou a maldade, e aí vem o sofrimento, vem as traições, vem a mentira, vem o engano, vem a fome, a falta de misericórdia, vem toda a corrupção, vem o assassinato, vem a violência, vem tudo. E aí desequilibra tudo. Aí o bom muitas vezes é assassinado. E o injusto foi quem assassinou, e o injusto sai impune. Por quê? Porque o mundo está caído. O mundo saiu do eixo. E o que a gente tem que fazer? É ficar reclamando que nada faz sentido? Ou voltar para o eixo? Ou voltar para Deus? Por isso que ele fala, qual que é a conclusão? Tema a Deus. Busque a Deus e guarde os princípios de vida dele, para que as coisas comecem a fazer sentido. Para que você entre naquilo que faz sentido. Porque a maldade não faz sentido. O egoísmo não faz sentido. A corrupção não faz sentido. Tudo isso vai te adoecer, tudo isso vai te destruir. Ter um relacionamento com as trevas ou com a maldade, ou mesmo com um ego inflado, tudo isso vai adoecer a você. Não faz sentido. Então, não viva uma vida sem sentido, porque isso não faz sentido. Então, tudo isso que ele comenta sobre a mancha que veio sobre a vida, não sobre a vida em si. A vida é mais do que isso. É bem simples, queridos. Se Deus é, a vida tem sentido. Essa é uma conclusão bem óbvia também e inescapável, inapelável. A vida tem sentido porque foi Deus que a criou. Deus é um pouco mais sábio do que nós, ou não? Se Deus é mais sábio, se Deus não é um tolo, se Deus ele ama, se ele tem propósito nas coisas que ele faz, se ele não faz coisas aleatórias ou sem mais nem menos, não. Se ele entende o que ele está fazendo e ele intencionalmente criou a vida, e não apenas criou a vida, criou a mim e criou você. Porque poderia ter nascido uma outra pessoa em vez de mim, uma outra pessoa em vez de você. Então, se Deus, no seu propósito eterno, intencionalmente e amorosamente criou a vida e criou a mim e a você, então faz sentido. Porque Deus não vai fazer algo sem sentido. Então, a vida já na sua origem já ganha sentido. E não apenas isso, não apenas Deus criou a vida, mas ele a redimiu em uma cruz. Porque veja, ele não apenas criou a vida, mas deu a sua própria vida numa cruz, o Deus morrendo e se sacrificando para dizer e gritar a todos nós que a vida tem sentido. Eu estou dando a minha vida para vocês para declarar e dizer: vocês têm sentido, vocês importam, vocês são reais para mim. Eu quero vocês para mim, eu amo vocês de verdade. Está aqui a demonstração que vocês têm sentido, vocês têm um porquê, vocês têm significado para mim. Porque senão eu não estaria padecendo o que estou padecendo. Eu estou declarando com as minhas atitudes e com esse sacrifício amoroso que vocês têm sentido. Eu amo vocês. E não apenas isso, depois de 3 dias ele ressuscitou para o quê? Para a vida. Então ele a criou, ele a sustenta, ele deu a vida dele para mostrar que você tem valor e depois ressuscita para a vida, redimindo a vida novamente, dizendo a vida tem sentido, tanto é que eu ressuscitei para a vida e viverei com um corpo de glória eternamente com vocês. Então veja como Deus fecha o ciclo todinho mostrando de onde ela veio tem sentido, aonde ela está tem sentido, porque Deus sustenta-nos e sustenta a existência. Ele deu a vida por nós na cruz, dizendo, faz sentido, porque por isso eu estou dando minha vida, para aquilo que faz sentido ser redimido das manchas, da mácula que tinha. E eu ressuscito para a vida eterna, para viver com vocês. Então esse, como diz o apóstolo Paulo, é o firme fundamento da nossa fé. Porque é uma fé. Tem alguma prova matemática, uma prova ontológica, deixa eu provar aqui que a vida faz sentido. 2 mais 2, a raiz quadrada, não. Não é uma prova laboratorial, nem matemática. É uma questão de fé. E essa é a fé que nos liberta desse olhar depressivo e dessa coisa aqui, desse buraco negro que nos cai numa pergunta sem resposta, mas a resposta está em Deus.
Então, o amor de Deus pelo ser humano, declarado de forma tão potente na cruz, traz sentido eterno à vida, porque dá vida eterna à vida. Então, morre com Deus, com Jesus na cruz, a falta de sentido. Morre ele. Não tem como você olhar para a cruz e dizer a vida não faz sentido. Não tem como. São duas coisas absolutamente, uma cancela a outra. Como é que você olha para Jesus morrendo na cruz e diz, a vida não... Você lá diante da cruz, imagina você lá, Jesus ensanguentado, você olha para o rosto dele e fala, a vida não faz sentido. Não tem como. Ele está dando a vida dele ali por nós. Deus fazendo isso. E quando Deus faz isso, ele cala absolutamente com sangue essa pergunta e essa afirmação. Ele traz um sentido eterno. A falta de sentido morre ali e um basta total. A resposta está em Deus, porque você só encontra o infinito no infinito. Você só encontra a eternidade no eterno. A vida não faz sentido, porque a gente nasce, trabalha e morre. Sim, você olhou para o tempo. E agora olhe para o eterno e você vai se ver levado para a eternidade com ele. Então, se ele veio para dar, e de novo, essa afirmação de Jesus de João 10:10, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, ele veio para nos dar algo sem sentido e algo sem sentido em abundância. Em abundância de falta de sentido? É claro que não. Ele crê, Deus crê. Então, veja, é uma fé que não é nossa, é uma fé divina. Ele crê que a vida tem sentido, por isso que ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele não nos daria em abundância algo sem sentido, ainda mais tendo que vir para isso. Se ele teve que vir, ele veio para algo que tem sentido. E algo que tem sentido, ele quer que tenha em abundância. Então veja como nele a gente encontra sentido e como Deus crê no sentido da vida. Ele crê nisso. E se Deus mantém essa fé viva na vida, se ele crê nisso, serei eu a tentar destruir a fé de Deus na vida? Eu vou tentar argumentar com Deus, olha Deus, eu sei que você crê no sentido da vida, você acha, né? Coitado, Deus é meio iludido, meio ingênuo, né? Porque, assim, é interessante, as pessoas veem a coisa amarga, a coisa cética como algo intelectual, né? Já a crença no sentido da vida é uma pessoa iludida, uma pessoa ingênua, coitada, ela é otimista, né? Uma pessoa assim meio irrealista, não olha para a vida como ela é, não olha para o sofrimento que há no mundo, ele não olha para a morte, é um alienado. Por isso que ele acha que a vida tem sentido, porque olha o que está acontecendo no mundo, vai dizer que tem sentido. Então esse ceticismo parece algo intelectual. Já crer no significado da vida parece algo ingênuo, mas Deus é ingênuo? Deus é irrealista? Deus é bobinho? Deus tem essa fé na vida. E quem sou eu para argumentar com Deus tentando destruir essa fé dele? Tente destruir essa fé de Deus na vida. Pode ter um olhar depressivo ou abatido ou o que for, e começa a argumentar, Deus, a vida não tem sentido, a vida não tem sentido, por causa disso, daquilo, não tem significado, por causa que Deus vai só olhar. Eu creio na vida. Eu creio. Dá licença? Eu a criei. Eu sei o que eu fiz. Eu sei para onde estou a levando. Eu sei que o amor põe sentido nas coisas. Eu sei o que estou fazendo. Há uma eternidade. Você olha para os pontos podres que a maldade trouxe para esse mundo, mas há uma bondade que supera isso. Onde abundou o pecado, esse mundo abunda pecado. Tem pecado aos montes, tem destruição aos montes, violência aos montes. Isso não é novidade para Deus, não precisa contar para Deus. Olha, Deus, coitado, eu acho que você não viu o noticiário. Deus vê 1 trilhão de vezes mais maldades do que a gente consegue na nossa vida toda ver no noticiário. E Deus ainda assim olha e fala, tem sentido, eu sei o que eu estou fazendo. Eu creio no significado da vida. Vá por mim. Vá por mim. Eu não sou ingênuo, não sou tolo. Então não tente destruir ou argumentar contra essa fé divina. Se dobre a ela. Se dobre a ela. Porque Deus sabe o que está fazendo. E Deus vai redimir isso aqui. Onde abundou o pecado, Deus no mundo há pecado para não ter a maldade. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça de Deus e a bondade divina superam isso. Se toda a humanidade se juntar, vamos só fazer maldade,
A graça e a maravilha do amor de Deus vence tudo isso. O amor vai vencer. É isso que a Bíblia diz. O amor vai vencer e vai destruir esse mal. Então só saiba e tenha essa certeza. Faz sentido e tem sentido e o mal vai ser derrotado. Por essa graça que supera qualquer maldade que o ser humano tente superar-se em fazer, Deus supera infinitamente em fazer o bem e por isso o mal será destronado e o amor vai sempre vencer. Então, queridos, a crença de Deus, estamos falando da fé divina. O que é que Deus crê? A crença de Deus é mais do que uma expectativa esperançosa. Não, eu tenho uma esperança de que as coisas se resolvam. Não. A fé divina é um fato, é uma realidade. É algo mais concreto do que qualquer coisa no universo. A fé divina é algo real, é uma verdade. E contra a verdade, nós nada podemos fazer. Então essa é a fé divina. Então pode crer, porque Deus crê. E ele traz esse significado à vida. Agora, além disso, como eu comentei, a vida tem sentido em si mesma, por causa de Deus, e a mancha vai ser removida, mas é uma mancha, não é a vida. E só que também cabe a nós darmos sentidos à vida. Porque se você deixar a sua vida escoar, ela vai escoar. E por isso, aí eu quero ver, nós lemos os trechos que falam sobre nada faz sentido. Agora, o livro de Eclesiastes nos traz pelo menos 7 vezes uma conclusão que ele trata a partir disso. E é onde que nós devemos dar sentido, trabalhar o sentido da vida. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, só prestem atenção, para não termos que abrir cada trecho. Olha, todas essas são conclusões. Você lembra? A afirmação inicial é nada faz sentido. E quais são as conclusões que ele trata em quase todo o capítulo? Ele diz, Eclesiastes 2:24, para o homem, para o ser humano, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer, olha, buscar prazer no seu trabalho. E eu vi que isso vem da mão de Deus. Não é algo aleatório, não é algo sem sentido, não. Vem do coração do Pai, vem da mão de Deus. E no capítulo 3 ele diz, descobri, de novo, basicamente a mesma afirmação, descobri que não há nada melhor para o ser humano do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, poder beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então olha como, na conclusão, ele vai jogando fora o olhar lúgubre, o olhar sombrio e começa a falar em Deus. Isso vem da mão de Deus. Eu poder me alimentar e ter sabores diferentes, os mais variados, sabores tão deliciosos, e poder beber uma bebida refrescante, e poder desfrutar do que a vida oferece, isso vem da mão de Deus. Isso vem dele, é um presente dado ao ser humano. E no capítulo 3, de novo, verso 22, ele diz, por isso concluí. Vejam como a afirmação inicial e as conclusões. Ele diz, por isso concluí que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque isso é recompensa. E prestem atenção nessa palavra que ele vai repetir várias vezes. Desfrutar, desfrutar, desfrutar. Ele vai começar a usar muito essa palavra. Eclesiastes 5:18 ele diz, assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado do que você produz. Desfrutar. No capítulo 8 ele diz, por isso, olha a conclusão, por isso. É uma conclusão. Ou seja, eu concluo que e recomendo que se desfrute a vida. Que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor do que comer, beber e alegrar-se. E olha que frase linda que ele diz, sejam esses os seus companheiros ao longo da vida. Sejam esses seus companheiros, comer, beber e alegrar-se e desfrutar. Sejam esses os seus companheiros ao longo de toda a sua vida. E, claro, ele não poderia deixar de falar de relacionamentos, ele fala no capítulo 9, desfrute a vida com a mulher com quem você ama todos os dias da sua vida. Então ele repete, desfrute, 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 porque isso vem da mão de Deus.
Isso é presente de Deus. E sejam esses os seus companheiros ao longo de toda a sua vida. Então a vida tem sentido, vinda de Deus, sim, mas você pode escolher deixá-la passar em vão. Se a pessoa ficar reclamando e cogitando, a vida não tem sentido, e etc., ficar olhando só para o que é ruim e não desfrutar, e deixar a vida passar, a vida passa. Se ela não desfrutar, ela não terá desfrutado. Se ela não aproveitar, não terá aproveitado. Então, o modo que vivemos importa. Esse é o ponto. A vida tem sentido, mas o modo que você recebe esse presente da mão de Deus importa. Então, importa, sobretudo, para você mesmo. Então, a vida ela só é viva se desfrutada. Porque se você não desfruta, cadê? Parece algo inerte. Só não é inerte se você a desfrutar e ativamente e intencionalmente buscar vivê-la. A vida precisa ser vista com esse olhar, um olhar de dádiva. E ser abraçada mesmo. Ser celebrada e ser vivida. Porque quanto mais vida você der à vida, né, na celebração, na alegria, em vivê-la, em buscar coisas que lhe agradam, lhe tragam prazer, como ele diz, mais vida ela se torna. Então nós devemos amar e intencionalmente e ativamente viver a nossa vida da forma mais proveitosa. Mas por qual motivo? Por causa da vida mesmo. Não é por nenhum outro motivo, é por causa da vida. Viver é um privilégio que nos foi dado pelo autor da vida. É um privilégio. Então, por que eu tenho que viver? Por que eu tenho que buscar? Por causa da vida. Você está vivo, você existe, você é na graça de Deus. Isso foi um presente não dado pelo diabo malévolo que te colocou nessa existência, foi dado por um Deus que te ama e quer ver você celebrando a vida. Então, o desfrutar da vida é a celebração, é o grande culto a Deus, quando você celebra a vida. Esse é o maior culto, essa é a adoração. Porque quando você celebra a vida, você concorda com Deus que a criou e você celebra essa dádiva que ele te deu. Deus te dá dando a maior bênção de todas, que é você existir. A bênção primeira e a bênção contínua. Né? A primeira bênção que você recebeu foi a sua vida. E a bênção contínua. E é uma bênção contínua que continua por toda a eternidade, porque ele nos resgatou na cruz. Então, como é que você lida com essa bênção? Com imensa gratidão e louvando a Deus quanto mais você a vive. Esse é o grande culto ao Criador da vida. Você valoriza Deus quando você valoriza a vida que Ele criou. Porque se você desvalorizar essa vida que Ele criou e só reclamar, você desvaloriza todo o propósito de Deus, toda a vida, tudo o que Deus fez intencionalmente e ama e o que Ele fez na cruz. Então, a maior riqueza é tratar a vida como uma riqueza. Por isso que Jesus diz, não é a vida mais importante que a comida? Claro que é. Não é a vida mais importante do que a roupa? A vida é o bem supremo. Nós temos que nos regozijar nela. Deixa eu ler uma frase aqui de um ganhador do Prêmio Nobel, Nobel de Literatura, George Bernard Shaw. Olha o que ele diz, eu só quero morrer depois de ter dado o máximo de mim. Quanto mais me empenhar, mais eu viverei. O que me dá prazer na vida é a própria vida. A vida não é uma vela efêmera, é uma espécie de tocha suntuosa que recebi para conduzir e quero mantê-la o mais radiante possível antes de passá-la para futuras gerações. Eu preciso viver a minha vida com intensidade, com intencionalidade, com alegria, com celebração. Porque ela não é algo simplesmente passageiro, tolo, banal. Não, é algo profundo, é um supremo bem. Então busque honrar a Deus, vivendo a vida da forma mais bela, mais linda do mundo. Vindo esses questionamentos, responda com a fé. E mostre a esses questionamentos de onde você vem, quem te sustém, quem te ama em uma cruz, gritando, Pai, perdoa-os, por todas essas manchas que colocaram no mundo e sobre si mesmos, e nos levando para a vida eterna com Ele. A vida tem sentido, a vida faz sentido, e nós temos que também intencionalmente aplicar sentido a ela, ver sentido nela, desfrutar sentido. Mas por quê? Pela vida mesmo, por Deus mesmo, e a recomendação, de novo, do livro de Eclesiastes. Desfrute.
porque a vida veio da mão de Deus, foi Ele que a fez. É uma dádiva, é um presente, é uma alegria. E se nós estamos vivos e vamos viver por toda a eternidade, depois, claro, tirada a mancha, vai ser uma grande celebração. Então a vida não deve ser economizada, é para ser vivida ao máximo. Então, até olhando aqui para o livro de Eclesiastes, ele, depois nas conclusões ele vai chegando e vai dizendo, olha, vista-se sempre de roupas de festa, perfume-se, unja-se com óleo, vista-se de roupas de festa, celebre a você, celebre o próximo, embeleze-se para a vida, sorriso no rosto, ombros arqueados, né, queixo de pé, cabeça ereta e vá para a vida, Vai desfrutar do que Deus te deu. Não fique preso a questionamentos supostamente sábios, mas que no fim de tudo, esses questionamentos não fazem sentido. É interessante como a gente põe coisas tão gigantescas, imensas à prova. Né? A vida, olha o tamanho da vida, para a gente falar, só de falar é uma coisa super, né? Imensa. A vida faz sentido. A gente pega uma coisa colossal e quer examinar no nosso microscópio ridículo, né? Pequeno, um trem imenso, e vamos explorar. E questiona-se a vida. E não se questiona esse questionamento. A vida faz sentido? Questione esse questionamento. Que esse questionamento, no fim das contas, é o mais tolo de todos. No fim das contas, ele é profundo e é necessário. Mas no fim das contas, é o mais tolo de todos. Porque a vida é uma coisa colossal, é uma coisa suprema, é uma dádiva vindo das mãos do Deus Todo-Poderoso, que criou estrelas, mas depois ele diz: um só ser humano vale mais do que o mundo inteiro. Uma só vida, uma vida, vale mais do que o mundo inteiro, com todas as suas jazidas de diamantes, com as suas minas de ouro, com seus estoques de petróleo e todas as riquezas e belezas naturais. Uma vida humana vale mais do que o mundo inteiro. E você pergunta, a vida faz sentido? Olhe para Deus. Veja que Ele vê sentido na vida. E se Ele vê, meu irmão, essa fé divina ninguém pode vencer. E, de novo, é a grande verdade. É uma verdade que ninguém pode derrotar e não será derrotada. Tanto é que perdurará por toda a eternidade, nós com Ele. Ele nos fez, Ele nos sustém e nos quer para junto dele. E eternamente vamos viver esse sentido maravilhoso de sermos amados, de podermos amar e de amarmos a nós mesmos, amarmos ao próximo, e o universo será todo vencido no amor. Essa é a conspiração divina, para usar o trecho, o nome de um título de um livro. O amor vai triunfar. O universo receberá o seu sentido pleno e então desmascarado, sem o véu, de um amor perfeito, de um amor total. E você vai se saber mais seguro, mais tranquilo, mais desejado pelo amor divino e mais gostado por um olhar intensamente carinhoso de um Deus que te fez e te quer para sempre com Ele. Você faz sentido. Não estou falando apenas da vida como algo abstrato e genérico e, digamos, o todo da vida. Estou falando de você. Estou falando que você faz sentido. Cada um de vocês foi intencionalmente colocado e trazido à existência por um amor que vence qualquer argumentação lógica ou filosófica. O amor de Deus triunfa, queridos. O amor de Deus é sentido pleno. O amor de Deus tem que aquecer o nosso coração. Tem que calar a nossa mente supostamente sábia em argumentozinhos céticos e que não levam a lugar nenhum, pelo contrário, te levam para o buraco. Agora, o amor te leva, te eleva. O amor traz leveza, o amor fortalece. Esse significado que vem do coração de Deus, qual significado maior você poderia desejar? A vida faz sentido porque encontre uma resposta melhor do que o amor do coração vindo do eterno e de um Deus todo-poderoso e que nem carece de nada. Não é a carência dele, coitado, ele estava sozinho. Não, Deus não precisa de absolutamente nada. Qual significado maior você poderia sonhar, imaginar? Olha, eu realmente teria sentido se tal e tal coisa. O que pode ser maior do que o amor do Deus onipotente,
por cada um dos seus filhos. Um amor de pai, um amor super dedicado e super entregue, ao ponto de se entregar numa cruz. Não tem como, queridos, não tem como imaginar isso. Ninguém pode amar ao seu amigo mais do que aquele que dá a vida por ele. Então, Deus nos amou, queridos, de tal maneira. É realmente de tal maneira. É uma coisa assim para nos constranger mesmo. Como diz o apóstolo Paulo. O amor de Cristo, olha, nos constrange. Nos constrange. Nossa, quando você faz essa pergunta, a vida tem sentido. Olha para o amor de Cristo. Nossa, isso tem que nos constranger. A gente ficar assim, gente, o que é isso? Por que eu sou tão amado? E sou tão amado. Isso. Tem que responder a toda e qualquer pergunta, calar e silenciar tudo isso na cruz e ver morrer essa falta de sentido e ressuscitar o sentido pleno de quem nós somos em Deus. Olhe para o eterno, que tudo faz sentido, tudo responde. Porque ele é a resposta, né, queridos? Que responde a qualquer desses dilemas da existência. Porque ele supera tudo isso e a fé dele é essa sim inabalável. Bom, queridos, espero que vocês tenham entendido aí, compreendido esse trabalhar que precisamos às vezes de respostas. Eu quero orar com vocês, porque estamos num momento, né, de que parece que nada faz sentido. A gente olha, né, no Facebook, você abre o Facebook e só vê luto, 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 luto. Vai passando os stories, é só luto. Você vê o noticiário e parece uma coisa assim escandalosa. O que está acontecendo? Nada faz sentido. Calma, irmãos, calma. Os que estão partindo estão chegando para junto de Deus. Isso não deve diminuir, pelo contrário, aumentar a nossa busca por soluções. Mas das nossas não soluções, Deus vai dar uma solução e vai resolver tudo. E já resolveu na cruz, é só a questão de trazer tudo à tona. Vamos orar então, queridos? Senhor nosso Deus, nós queremos colocar a nossa vida ante a Ti, na Tua presença. Nós queremos, Senhor, mais de Ti nas nossas vidas, queremos olhar para a vida, não meramente olhando para baixo, mas olhando para o alto, como nos diz as Escrituras, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque se o nosso olhar estiver apenas nas coisas transitórias, não fazem sentido. Mas a nossa fé nos leva para algo mais alto, nos leva para o eterno. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, para termos rigidez e coragem para enfrentar os tempos difíceis, os quais estamos, e outros futuros, com essa alegria diante da vida, com essa alegria por sermos amados, e responder ao amor Teu que nos criou, responder com amor pela vida que o Senhor nos deu, e responder com amor a Ti, que nos trouxe a existência. O Senhor crê em nós, o Senhor crê na vida. Essa é uma fé meio absurda de o Senhor crer em nós, mas o Senhor sabe o que faz, o Senhor é sábio muito mais do que nós. As nossas perguntas, por fim, acabam sendo tolas diante do Teu amor infinito. Que o Teu amor infinito, Senhor, sossegue a nossa alma, pacifique o nosso ser, que cada um se saiba amado, se saiba realmente querido pelo Senhor, que o Senhor nos fez, o Senhor nos quer, que o Senhor cuida de nós. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, pedimos que o Senhor a dirige, que o Senhor cure o nosso coração e a nossa mente de tudo aquilo que nos aflige e que a gente busque ao Senhor por cada resposta para mudar o nosso olhar, para sermos luz do mundo em meio a esse período tão difícil, ser sal da terra. Se todos perderem a fé na vida, que nós sejamos aqueles a esbravejar, creiam na vida. Deus nos deu, é uma dádiva, é uma graça divina. E onde está abundando o pecado e morte e sofrimento, vai superabundar graça, vai superabundar bondade, vai superabundar amor. Porque essa é a grande realidade da existência, o amor do Senhor, Pai. Que o Senhor cuide do coração de cada um dos teus filhos, fortaleça-os, Pai, a não cair nem no desespero, ou no medo, ou no pânico, não. Que possam celebrar a vida, mesmo nesses períodos, e sempre, desfrutá-la como algo que veio das mãos do Senhor, como um presente recebido dos céus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado
e que a gente desfrute essa vida contigo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.